Olá, esse é o programa Crescer EBD, telespectador e internauta do canal Promessas. Hoje nós temos um programa muito especial. Vamos falar da nossa Elavim 2019, um trabalho maravilhoso que foi realizado aqui no Ministério Vila Nova, na nossa sede, e tivemos atividades maravilhosas onde se envolveu todo o ministério, todos os pastores, todas as lideranças do nosso ministério. Então fique conosco, já já estaremos de volta com esse programa muito especial. FACEB, Faculdade Assembleiana do Brasil. FACEB tem desenvolvido ações que proporcionará aos cristãos oportunidades de adquirirem mais conhecimentos e aprofundarem novas áreas. Apresenta graduações na modalidade à distância. A maneira ideal para você que quer seguir na fé, priorizar a família e aprimorar o currículo com preços acessíveis. Matrículas abertas para pedagogia e administração. Para continuar a crescer como cristão, como ser humano e como profissional, acesse www.faculdadeassembleiana.com. A Academia Burn Fitness oferece o melhor de academia em Goiânia para você, com várias modalidades: musculação, ergometria, funcional, ritmos, ABS, glúteo e Muay Thai. Temos planos variados que se encaixam em seu bolso. Rua D, esquina com Rua 206A, Vila Viana, Negrão de Lima. Venha para Burn Fitness fazer a sua aula experimental. Espaço Maior, o melhor lugar para o seu evento. Lugar amplo e aconchegante. Aniversários, festas de casamentos, palestras empresariais, acampamentos escolares e religiosos. Temos também um campo society com grama natural para aquele futebolzinho com os amigos. Rua Curitiba, quadra 159, chácara 4243, Jardim Guanabara 1. Contatos 981 17 88 54 ou 991 47 77 83. Estamos esperando por você. A nossa Elavim foi um trabalho realizado aqui no nosso Ministério Vila Nova. Todos os anos, o nosso pastor-presidente, o pastor Josué, promove esse encontro todo especial para envolver, para ministrar para os nossos pastores, para as lideranças, que tem como objetivo fortalecer as nossas lideranças e trazer ao povo uma nova visão para o trabalho. E esse ano não foi diferente, foi um grande trabalho, uma mobilização muito grande. E hoje nós vamos mostrar para você como foi a nossa Elavim 2019, um trabalho maravilhoso. E no primeiro momento você vai ver as ministrações do pastor Luciano Subirá, pastor de São Paulo, que veio abençoar esse trabalho. Imagina pegar uma camiseta de algodão, mergulhá-la durante uma semana num açaí puro daquele da Amazônia. E depois você dizer, agora vamos tentar deixar essa camiseta branca de novo. E eu estou falando de uma tintura que não chega perto do que eram essas duas. Só para você pensar em algo que a gente tem. Agora Deus está dizendo, não importa o quão encardido ou sujo você veio do pecado, eu posso limpar você, eu posso santificar você. Mas meu pai, ele fazia essa observação de que tem dois níveis de santificação, no exemplo que Deus usa Isaías para dar. Quando ele diz, tornar-se-ão brancos como a neve, ele está falando de algo que cai do céu para a terra. Em outras palavras, há uma santificação que nos é imputada em Cristo Jesus. Ela vem dos céus sobre as nossas vidas. Assim como a neve é algo que nós não produzimos nem temos controle, essa santificação ela não foi produzida por nós. Ela simplesmente se recebe pela fé. Ela nos é imputada em Cristo Jesus.
a gente não fez de esforço e nem fez por merecer. Mas há um segundo nível de santificação, expresso e mencionado no exemplo da lã. Diferente da neve, a lã não é algo que vem do alto, é o que brota de dentro para fora. É o resultado da natureza da ovelha prevalecendo. E há um segundo nível de santificação na minha e na sua vida. A santificação inicial da conversão é como a neve, é algo que Deus traz do alto, limpa a nossa vida. Somos lavados no sangue de Jesus. Nosso passado é arrancado, é removido. Nossa vida, ela simplesmente foi limpa. Agora, existe algo mais que Deus quer que eu e você experimentemos. É quando a natureza dele nos controla. E assim como a lã que brota de dentro para fora, esse nível de santidade não é fruto de um esforço de fora para dentro, mas de se deixar ser controlado pela natureza dele, dominado pelo Espírito Santo, a ponto de crescer e aperfeiçoar a santidade. Eu creio que muita confusão tem acontecido em torno do assunto da santidade. Nós não podemos negar que há algo que nos foi dado em Cristo Jesus, recebido pela fé. Mas isso é a santificação inicial, ou o que eu chamaria de posicional. Porque eu tenho visto algumas distorções hoje em dia, e em dias de globalização e de comunicação que nós temos como a internet. E um de nós pode achar que o nosso rebanho está ouvindo só a gente pregar. Principalmente a moçada, são bem conectados. E entre os jovens tem sido perpetuado um ensino de que você já foi santificado nele, e que isso é algo que você recebeu pela fé e que não tem nada a ver com o que você faz. E esse engano, ele infelizmente já está produzindo, mas vai produzir no futuro muito mais dano, porque nós estamos só na ponta inicial, na abertura do ano. Basicamente a conversa deles é que não importa o que você faça, o que você recebeu pela fé e pela graça não tem nada a ver com você. Em outras palavras, nada que você faça vai anular a santificação que você recebeu. Essa é a conversa que está correndo por aí em escala progressiva. Outro dia eu vi um pastor fazendo a seguinte afirmação: quando eu era um pecador por natureza, meus atos de justiça que eu tentasse fazer não poderiam mudar minha natureza de pecado. Eu tive que nascer de novo em Cristo Jesus, porque meus atos de justiça não mudavam minha natureza de pecado. E ele pergunta para o povo: correto? Todo mundo diz correto. Ele diz: então, agora que eu nasci de novo, tenho uma nova natureza em Cristo Jesus, o que meus atos de pecado mudariam minha natureza de justiça? Em outras palavras, ele está dizendo: agora pode pecar à vontade, que não te afeta mais. Com um sofisma que tem sido engolido por muita gente como se fosse revelação da palavra. Eu chamei esse camarada de lado e falei: deixa eu te dizer uma coisa. Adão não tinha a natureza de Deus quando foi criado, sem pecado algum? Sim. Então, se essa sua lógica de que você tem a justiça de Deus em você gerou em você um estado de impecabilidade, isso que tem que ser aplicado a Adão. Eu falei: você está fazendo uma lógica que a gente classifica isso de sofisma, um raciocínio falso. Quando você era pecador por natureza, seus atos de justiça não podiam reverter sua condição, porque só Deus pode ressuscitar alguém espiritualmente morto, e não é você os seus atos. Agora, essa lógica não se aplica ao fato de que quando você está espiritualmente vivo, você não precisa de Deus para se matar, você pode se matar sozinho. Os seus atos podem te comprometer. E o apóstolo Pedro é claro sobre isso, quando lá em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14 a 16, ele diz: não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. E diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Quando ele fala de ser santo no procedimento, ele não está falando mais de santidade posicional, ele está falando de santidade comportamental. Eu gosto muito de um livro do John Bevere, um dos autores que eu mais gosto de ler. Ele lançou no ano passado, até então é o livro mais recente dele, chamado Kryptonita: como destruir o que rouba a sua força. Ele usa o exemplo da ficção de Super-Homem que toda uma geração conhece. Quem não é da época da história em quadrinhos é a geração cinema. E ele trabalha essa ideia de que o Super-Homem não é desse mundo, nós também não somos. Ele tem superpoderes, nós também temos.
Ele luta contra o mal para estabelecer o bem, essa é a nossa missão. Mas existe algo que o enfraquece, que rouba a sua força, que anula a sua capacidade de ser que ele deveria ser. E ele faz o paralelo que no reino espiritual, eu e você também temos uma criptonita chamada pecado. Ou seja, todo o livro dele é para bater contra o pecado e apresentar o plano e o projeto de Deus de santidade. Ele, num determinado momento do livro, faz uma comparação, uma analogia. Ele diz o seguinte: faz 35 anos que eu e Lícia, a esposa dele, somos casados. Ele diz, ela não é hoje, 35 anos depois do casamento, mais esposa dele do que era no dia em que casou. Ele diz, ela se tornou esposa, uma posição que lhe foi dada, porque ele a escolheu. E ele falou, isso ilustra o que a gente pode chamar de santificação posicional. Aquilo que você recebeu em Cristo não muda com o tempo. Você não vai ser mais santificado do que foi no dia da conversão, do que foi antes da fundação do mundo, do plano e no projeto de Deus. Mas ele diz o seguinte, mas se Lícia, minha esposa, resolver sair com outros homens, ela vai comprometer com o comportamento dela a posição que ela tem. Embora ela não possa ser mais minha esposa do que já é, ela pode deixar de ser com um comportamento errado. Ele falou, isso é santidade comportamental. Verdades simples como essa, fundamentos da doutrina cristã, são coisas que nós precisamos como igreja voltar a ensinar. Eu sei que durante muito tempo a mensagem de santidade ela se tornou legalista, opressora, porque ela começou a ser apresentada como se fosse um fim em si mesmo, como se fosse algo que a gente produziria somente com dedicação e mais humana do que dependendo da ação do Espírito de Deus em nós. Mas eu acredito que nós temos que mostrar para uma nova geração que santidade, ela deveria ser uma ponte para a intimidade com o Senhor. Jesus diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus diz, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se você quer viver num lugar de intimidade com Deus, santidade é inegociável. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios 6, a partir do 16, ele começa a dizer que não há comunhão entre o santuário de Deus e os ídolos. Ele diz, o que ele mesmo, falando de Deus, disse, eu serei o seu Deus, habitarei entre eles, andarei entre eles. Ele diz, apartai-vos, separai-vos das coisas impuras e eu vos receberei e serei vosso pai, vocês serão para mim filhos e filhas. Quando Deus está falando dessas coisas, ele estabelece um motivo para a santidade. Ele diz, eu quero habitar no meio de vocês, eu quero andar entre vocês, eu quero ter relacionamento próximo, pessoal, íntimo, mas para que isso aconteça, separai-vos e não toqueis em coisas impuras. É depois dessa declaração que Paulo diz em 2 Coríntios 7:1, indo, portanto, amados, tais promessas, quais promessas? Da manifestação da presença dele. Ele diz, aperfeiçoemos a santidade no temor do Senhor. Se nós entendemos o projeto eterno de Deus, se nós entendemos onde santidade nos leva, se nós entendemos as etapas e não brincarmos com ela, eu acredito que nós não apenas podemos colocar uma igreja nos trilhos, mas nós podemos resgatar o fundamento para que nem nós, a liderança, se perca no processo. Gente, muitas vezes a mentalidade do fazer está tão forte dentro de nós, e eu não quero desanimar ninguém aqui de fazer, mas eu quero te lembrar que mais do que apenas ter sido chamado para fazer algo para Deus, você foi chamado para ser. O chamado para ser santo é o maior de todos os chamados. Você pode dizer amém? Então eu queria que a gente considerasse algumas declarações bíblicas que nos fazem pensar que há um dilema entre o ser e fazer que precisa ser vencido. Obviamente o fazer não precisa ser interrompido, mas ele jamais pode substituir o ser. Você lembra lá em Mateus, no capítulo 7? O que é que o Senhor Jesus diz? Lá nos versículos 21 a 23. Ele diz, naquele dia muitos de vocês vão me dizer, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos os enfermos, em teu nome nós profetizamos. Ele está falando de gente que tinha produtividade, ele está falando de gente que tinha realização. E ele diz o seguinte, no versículo 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci,
apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Sabe o que é interessante? O Senhor Jesus não fala de Deus retrucando eles, não foi no meu nome que vocês fizeram. Não, nada disso aconteceu. Ele nem questiona isso. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês até fizeram isso. Mas ele diz, eu não conheço vocês que praticam iniquidade. Em outras palavras, ele está dizendo, se você quer ser alguém que me representa na terra, como ministro meu, não basta apenas usar o meu nome para libertar, abençoar e fortalecer as pessoas. Você precisa reproduzir a minha natureza, se quer ser um ministro que me representa. Quando Deus orienta Moisés a respeito de toda a indumentária que Arão, e aqui nós estamos falando do primeiro sacerdote, do primeiro culto, da primeira ordem sacerdotal sendo regulamentada por Deus. Quando Deus dá ordens a Moisés sobre o que deveria fazer, então ele fala não apenas do peitoral, ele fala não apenas de toda a indumentária, mas o Senhor diz que ele iria usar uma mitra, que era o símbolo da autoridade, e o que prenderia a mitra era não apenas um cordão de estofo azul, mas com uma lâmina de ouro que ficaria na testa de Arão. E a Bíblia diz que nessa lâmina haveria uma inscrição, santidade ao Senhor. O que é que Deus estava dizendo desde o primeiro ministro, que formalmente foi levantado para o ministério, com regras sendo estabelecidas da parte de Deus? Deus está dizendo, eu quero que vocês venham a público, mostrando a eles que vocês têm um compromisso de santidade comigo. Eu quero que as pessoas olhem para vocês, os ministros, e esperem de vocês um compromisso de santidade. É evidente aquilo que Deus espera de nós. Mas muitas vezes nós percebemos que uma mentalidade do fazer, ela parece justificar a ausência do ser. Então, se nós olharmos para as Escrituras, além de textos como esse, de Mateus, no capítulo 7, nós podemos olhar a ideia de Deus que vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Antes de Moisés organizar o sacerdócio, ele começou a julgar o povo sozinho. E era muita gente. A Bíblia diz só dos homens de 20 anos de idade para cima, que puxavam da espada, alistados do exército, eram 600 mil homens de guerra. Se você der para cada um deles uma esposa só e 3 filhos, que era uma média muito generosa para a época, tanto de esposa como de filho. Então nós temos famílias de 5. Para cada um desses cabeças de família, se nós multiplicarmos a conta por 5, nós tínhamos pelo menos 3 milhões de pessoas andando no deserto. Qual a população de Goiânia? 1,5 milhão. Imagina 2 Goiânias caminhando no deserto. Como que Moisés poderia atender esse povo todo? Não tinha como. Então Jetro fala para ele, ei, você vai ter que levantar chefe de 10, chefe de 50, chefe de 100, chefe de 1000. E essa terceirização, essa delegação de autoridade, de ação de trabalho, ela é bíblica. Você vai ver no Novo Testamento, em Atos, os apóstolos precisando levantar os diáconos, porque não tem como trabalhar sozinho. Mas eu olho para a igreja moderna e vejo uma preocupação muito grande de vamos delegar, vamos terceirizar para poder fazer direito. E eu não sou contra. Nossa igreja trabalha com grupos pequenos nas casas. Nós temos aí o que Jetro chamou do chefe de 10. Nós temos supervisores sobre eles, para nós são os chefes de 50. Então, eu não estou falando contra. Mas a igreja moderna ficou bem focada em delegar, mas esqueceu que qualificações foram exigidas desde o início. Ele diz, então, para você levantar esses homens, você vai escolher homens de verdade, que aborreçam a avareza. Em outras palavras, que não pode ser comprado, que não se vendam, que não aceitem subornos, ou seja, gente que tenha caráter. Então, desde o início, qualquer nível de delegação ministerial exige que essa pessoa tenha um compromisso com o ser, antes mesmo do fazer. Quando você chega no Novo Testamento, não é diferente. Na hora da escolha dos diáconos, em Atos capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Ele não diz só cheios do Espírito Santo. Ele diz, além de ser cheio do Espírito Santo, tem que ser gente de testemunho, tem que ser gente de caráter, tem que ser gente de integridade, tem que ser gente de boa reputação. Ao longo das Escrituras, é impressionante como essa ênfase se repete. Então fique conosco, já já vamos mostrar ainda mais como foi esse grande evento aqui na nossa série do Ministério Vila Nova.
Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Sintergráfica, a gráfica do povo de Deus. Cartões de visita, panfletos, envelopes, capas para DVDs, CDs, sacolas, banners, folders, livros, revistas, cartazes e tudo o que sua igreja precisa em impressos gráficos. Sintergráfica, 100% voltada para a obra de Deus. Ligue 62 93 59 12 19, 81 61 91 91 e 30 91 68 30. Barbearia Borges. Corte estilizado, barba personalizada, progressiva, selagem, banho de brilho, pigmentação na barba, balanhagem, reflexos, penteados e a novidade em prótese capilar com Profissional Borges. Venha conferir. Com a união das duas barbearias, a nova estrutura está mais ampla e moderna. Estacionamento com acomodação para 30 carros para melhor atender nossos clientes. A Barbearia Borges está em novo endereço. Estamos na Avenida Bernardo Saião, esquina com Rua 9, na Galeria Via Vitória, em frente ao Supermercado Story. Fone 99622-1098. Agora você vai ver como foi o trabalho com as oficinas de treinamento. Durante a nossa Elavim, pastor Josué promoveu um trabalho especial, que era uma visão de trazer um treinamento especial para as lideranças que trabalham nos departamentos, como no caso, os líderes do Ministério Infantil, os líderes dos Ministérios de Jovens e Adolescentes e também o trabalho da Escola Bíblica Dominical com professores e coordenadores. Então foi um trabalho maravilhoso essas oficinas, promovendo aí o crescimento das lideranças. E aí você vai ver agora algumas entrevistas com os professores, com os palestrantes e também vai ver como foi as nossas oficinas. Foi um trabalho muito especial. Estamos aqui na Escola de Líderes e a proposta da nossa Escola de Líderes esse ano é o ano do crescimento. E falando em escola dominical, o nosso propósito é exatamente esse, essa visão de crescimento. Estamos recebendo aqui o pastor Olinto Duarte, que é um dos coordenadores da superintendência. Ele vai falar um pouco para nós com relação à questão do crescimento e principalmente esse crescimento alinhado à visão da escola dominical. Pastor Olinto, o que o senhor acha a respeito desta visão de crescimento no que tange a escola dominical? A graça e a paz, pastor divino. Um dos propósitos que a igreja tem na pessoa do pastor Josué é ampliar para todo o segmento da IBD a busca do conhecimento. Só se cresce mediante obtendo conhecimento. E a base da igreja, um dos pilares da igreja, na minha visão, é justamente a escola bíblica dominical, onde ela prepara, ela forma e qualifica futuros professores. Quando você vê professores, alunos, toda a igreja envolvida nesse movimento, a gente vai ver o crescimento desta igreja, porque mediante a dinâmica da forma que se é empregada na escola bíblica dominical, uma escola bíblica dominical, onde você tem muitas ou mais coisas para se oferecer ao aluno, obviamente só tende a crescer, com professores qualificados, que dedicam, que se esmeram. Um professor que não tem dedicação, que não busca conhecimento, que não busca aprender, ele com certeza não vai muito longe na sua dinâmica de ensino. Hoje, principalmente no mundo da tecnologia, é preciso que o professor busque conhecimento, dinâmicas, busque informações para repassar a sua classe na escola bíblica dominical. Pastor Otinel, muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo.
Prazer é todo meu querido Maurício. É um prazer estarmos aqui e estamos aqui para somar. Nós temos a visão de reino, tanto na ADPEL quanto aqui no Ministério Vila Nova. Amamos a obra de Deus, a obra do ensino, a obra da escola dominical e gostamos desse trabalho e reconhecemos que Deus está nesse negócio, porque o povo de Deus precisa crescer a cada dia em graça e conhecimento. Amém. Pastor Otiniel, o que o senhor acha que é de importância, já que o Ministério Vila Nova, nesse ano de 2019, é o ano do crescimento, e a nossa escola de líderes esse ano tem esse tema, visando o crescimento, visando o alcance de almas. Nessa perspectiva, qual é a importância que o senhor vê num trabalho voltado para o crescimento da igreja? Meu querido Maurício, a gente, por mais estratégia que tenhamos, por mais conhecimentos teóricos que tenhamos, voltamos aos princípios basilares do crescimento. A gente pensa no crescimento na graça, no conhecimento e, consequentemente, na multiplicação de pessoas, que é o crescimento físico. Mas a lógica e a grande necessidade que nós temos, primordialmente reconhecida, é do crescimento na graça e no conhecimento. Assim como Jesus nos ensinou, crescimento no amor, na paciência, na comunhão, na unidade, como foi assunto de hoje no curso de líderes ou na palestra. E com todas as estratégias que nós temos, nós continuamos a bater nessa tecla que temos que voltar ao princípio da busca, do ensino, da motivação e da gestão em torno do aprendizado da palavra de Deus. Muito bem. E também nós gostaríamos de enfatizar que, além da proposta do crescimento, nós temos aquele propósito também de estarmos unidos no propósito de crescer. E a escola dominical tem esse propósito de crescimento espiritual, amadurecimento no ensino. E o pastor Otiniel é uma pessoa que tem esse propósito de ministrar, de ensinar. Pastor Otiniel, com relação ao ensino, o que o senhor pode falar acerca da importância desta escola de líderes? Quando nós falamos ensino, a primeira coisa que nos vem à mente é o ensinador, aquele que há de trazer o ensino. Então, nós não temos como fugir da realidade da preparação do elemento humano para este ensino. Essa preparação deve ser teológica, deve ser a preparação espiritual, deve ser a preparação em experiência. Nós não podemos utilizar, por exemplo, neófitos, eles têm a sua posição, o seu trabalho. Precisa pessoas que já têm uma certa noção de conhecimento bíblico. E respondendo a sua pergunta, nós entendemos que é, em primeira mão, a formação do professor que leva ao melhoramento e um crescimento em conhecimento. Pastor Isaías, como o senhor vê essa visão muito importante do crescimento para o Ministério Vila Nova e mais especificamente para a Escola Bíblica Dominical? A Escola Bíblica Dominical, na nossa Igreja Assembleia de Deus, ela está na história da formação da igreja, a Escola Bíblica Dominical, porque os nossos líderes, fundadores da nossa igreja, eles já sabiam que a Escola Bíblica Dominical prepara as pessoas para liderar. A igreja cresceu muito na sua parte inicial, quando toda a congregação, todo ponto de culto que se abria, eles começavam já com a Escola Bíblica Dominical. E nós entendemos que é importante um evento como esse, que nos torna, nos faz crescer a cada dia mais como professores, como líderes, para que possamos ensinar a outros, dando o nosso exemplo, dando a nossa contribuição do ensino que a gente traz às igrejas, e isso é importante para o crescimento de todas as pessoas. Queremos agradecer a sua participação nesse programa. Queremos dizer que no ano que vem teremos uma nova Elavim e com certeza Deus vai nos dar uma nova visão para esse trabalho. Deus te abençoe e continue conosco. Este é o programa Crescer EBD. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa.